Bom dia a todos os telespectadores do Terça Livre TV, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Eu sou o Alan dos Santos e esse é mais um Boletim da Manhã, trazendo análise das notícias da semana e do dia. Sejam bem-vindos. Muito bem, pessoal, estamos começando então mais um Boletim da Manhã. Eu ainda com algumas estruturas ainda a consertar, a arrumar aqui no estúdio que nós estamos reformando no canal Terça Livre TV. Muita coisa aconteceu nesse final de semana, exoneração de um dos funcionários do MEC, mas hoje o tema é outro. Hoje, pela manhã, eu quero tratar único e exclusivamente com vocês da grande mentira da história do jornalismo brasileiro. Acho que nunca nós tivemos aí uma vergonha desse nível, dessa magnitude no jornalismo brasileiro. Bem, vamos então por partes, né? Eu quero primeiro mostrar para vocês a matéria da jornalista Fernanda Salles. Vou colocar aqui a matéria na íntegra para vocês. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, acho que é... Deixa eu ver como é que faz aqui, tela inteira, né? Quero mostrar aqui para vocês. Muito bem, essa aqui é a matéria da jornalista Fernanda Salles. A nossa jornalista Fernanda Salles recebeu de um dos nossos seguidores um link de uma matéria de um jornalista francês que publicou num blog, um jornalista que não é de direita, cabe lembrar, tá? Eu quero deixar isso claro, o jornalista não é de direita, pelo contrário, só que ele está muito impressionado e meio que assustado com tudo que está acontecendo no jornalismo no mundo inteiro, né? E por isso, esse jornalista, ele contratou uma pessoa, a história, eu acho que é essa, né? Acho não, o pessoal do site Washington Times publicou dessa maneira, né? Que ele teria contratado um grupo de estudantes americanos para poder fazer essa pesquisa, e a jornalista do Estadão, a Constança Rezende, e ela fez aí uma conversa, né, meio que uma entrevista com esse jornalista francês. E aí o jornalista francês publicou isso aí no seu blog e nós simplesmente traduzimos o que ele publicou lá. Então a jornalista Fernanda Salles publicou o seguinte: o jornalista francês Joab Halib fez uma grave denúncia sobre o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro do PSL e seu assessor Fabrício Queiroz. Em seu blog Mediapart, Halib revela áudios de uma conversa com a jornalista do Estadão, Constança Rezende. E vejam que em momento algum a Fernanda está falando que foi uma conversa entre o Halib e a menina, né? Mais adiante talvez ela possa ter cometido essa imprecisão, mas o áudio está lá para todo mundo ouvir, né? Segundo o francês, a jornalista, que foi a primeira a denunciar o filho de Jair Bolsonaro, atacou Flávio apenas para atingir o presidente e arruinar seu mandato. Esta jornalista do Estadão se chama Constança Rezende, a primeira jornalista a publicar artigos sobre Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Nós cavamos e, felizmente, a repórter concordou em conceder uma entrevista por telefone que gravamos para compreender suas motivações. Ao final, saímos com um registro que mostra uma imagem catastrófica dos meios de comunicação locais e instituições governamentais. Em dezembro de 2018, Flávio Bolsonaro, então deputado estadual do Rio de Janeiro, senador federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, estava no centro de vários artigos controversos na mídia brasileira. De acordo com a cobertura inicial, a COAF do Brasil publicou um relatório detalhando pagamentos questionáveis de 1,2 milhões de reais pagos entre 2016 e 2017 para Fabrício Queiroz, motorista de Flávio Bolsonaro. Muito rapidamente, os relatos da mídia foram seguidos de uma investigação contra Flávio Bolsonaro, diz o artigo de Halib. O jornal The Washington Times também denunciou a tentativa de atingir Jair Bolsonaro, dizendo: não foi nenhuma surpresa quando uma fonte me mostrou evidência de que um documento vazado após a eleição de Jair Bolsonaro à presidência, a meta era antes de sua posse, com o objetivo de iniciar uma investigação, foram possivelmente parte de um esquema elaborado pela esquerda para derrubar um presidente conservador,
muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos contra o presidente Trump, escreveu o jornalista L. Todd Wood. Desde que Constância iniciou a temporada de caça aos Bolsonaro no Estadão, emissoras como a Rede Globo e jornais como a Folha de São Paulo seguiram o mesmo caminho. Uma enxurrada de acusações em horário nobre, capas de revista e nas principais páginas de jornais colocaram a integridade moral do filho do presidente em xeque. Sobre o esquema malicioso, Wood escreveu: veja como isso se desenrolou. Jair Bolsonaro, o Donald Trump brasileiro, concorre à presidência promovendo uma plataforma anticorrupção. A elite esquerdista, no poder, não gostou nada disso. Eles gostavam de seu controle sobre o governo e suas instituições. Eu não vou ler aqui todo o artigo da Fernanda, para não ficar uma transmissão ao vivo um pouco enfadonha, né? Mas nessa matéria da jornalista Fernanda Salles do Terça Livre, a quem eu tenho orgulho de ter como uma jornalista, ela publicou tanto esta matéria quanto a tradução e uma explanação breve da matéria do próprio jornalista lá dos Estados Unidos, que é essa daqui. A Fernanda Salles publicou logo depois do jornal Estadão nos chamar de mentirosos. O presidente da República também divulgou trecho do áudio, tanto no Facebook como no Twitter. E aqui eu quero mostrar para vocês algo muito intrigante, né? Existem inúmeras pessoas falando de problemas de tradução, de narrativa, de que isso não é muito bem assim. Vamos ver de quem nós estamos falando. Nós estamos falando dessa jornalista aqui. A jornalista que disse que o Brasil virou uma ditadura, né? Que com a morte da Marielle deixou isso bem claro, né? Parabéns, lugar de mulher onde ela quiser, não vão calar a nossa voz. Essa é a jornalista da qual nós estamos falando. E aí a pergunta é, calar que voz, né? Então vamos deixar a voz da jornalista falar. Eu acho nada mais justo do que isso. Então eu quero mostrar para vocês o trecho que foi publicado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em seu Twitter, que é esse aqui. Eu quero assistir junto com vocês, inclusive, o trecho onde ela fala exatamente isso aqui. Only this case, I think my life is destroyed. I only do that. I think 3 days doing only this case because this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. I think my biggest concern is that think that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. Yeah, I'm sure. Because I think it's a impeachment case. Can I just ask? You said that it's like a financial thing. Is that it's like a government organization or it's like a private one? Government organization. Can I ask what it's called? The name is COAF. COAF. C-O. Eu quero só salientar o início, tá? Porque isso é o que importa, tá bom? Vamos lá, por parte para quem não entende inglês, né? Eu não vou nem me pautar na tradução que está escrito ali no vídeo. Only this case, I think my life. Ela diz, I only do this case. Ela vai dizer mais adiante repetidamente isso. Life is destroyed. I only do that. I think. Ó, I only do that. Eu só faço isso. I think 3 days doing only this case. Aí ela vai falando do quanto tempo que ela fez isso, né? I only do this. O inglês dela é péssimo, né? Mas I only do this por não sei quanto tempo, etc. Because. Para aqui, tá? Isso aqui é o que importa para nós. Não importa, a mídia pode continuar chorando, desesperada. Gramática não tem para ninguém. Se você não sabe usar, então não abra a boca. Essa é a verdade. Quando você usa uma conjunção explicativa, você une uma frase com outra. Esse é o papel da conjunção, tá? Ela disse que only, ou seja, eu somente fiz isso por não sei quanto tempo, tal. Aqui nós vamos a usar adjuntos, né? I only do this. E aí ela vem e solta because, porque isso
está, ou isso this can, ali a tradução do vídeo nem tá legal, é pior do que isso. This can, ou seja, isso pode arruinar Bolsonaro. E ela ainda usa uma palavra que nem arruinated. Enfim, vejam aqui, o péssimo inglês dela é evidente, né? Você vê que é uma vergonha para uma jornalista que está aí na grande mídia, no segundo, salvo engano, acho que a Folha é o maior, segundo maior jornal em circulação no Brasil. Segundo maior jornal. Ela é filha do Chico Otávio, do jornal o Globo. Então essa é a jornalista que fez a matéria do COAF. Eu quero, sem faltar com a justiça, mostrar aqui a matéria do próprio Estadão, né? O Estadão disse que nós manipulamos a tradução. Vamos aos fatos. Primeiro, porque o Estadão reconhece que esse áudio é da jornalista. Ponto final. Não há dúvidas que o áudio é dela. O próprio Estadão confessou isso. Confessou. Depois vão dizer lá que a Fernanda Salles colocou aspas no título. Essas imprecisões que, na verdade, a Fernanda Salles só colocou um corolário. Corolário é uma conclusão lógica, né, do que está sendo feito, do que está sendo dito. Então, a Fernanda Salles, ela simplesmente colocou: estou fazendo isso aqui para arruinar o governo de Jair Messias Bolsonaro, arruinar o Flávio Bolsonaro, arruinar o Jair. Isso está claro. O vídeo, o Estadão confessa que é dele, e ela diz isso no áudio. A cara de pau do Estadão foi tamanha, que eles não tiveram a coragem de colocar o áudio original para que o seu leitor pudesse tirar as conclusões. Colocar lá o áudio original, olha, tá aqui o áudio original, o Terça Livre disse isso, nós estamos falando isso, e aqui está o áudio para que você tire a sua conclusão. O Estadão não teve essa coragem, não colocou o áudio original. Disse que nós mentimos. Por que o Estadão, então, por exemplo, não coloca uma ação contra o Terça Livre? Vá lá, vá aos tribunais, faz uma ação contra o Terça Livre, contra a nossa jornalista, contra a nossa empresa. Diz que nós estamos mentindo, diz que essa jornalista não falou que estava fazendo isso para arruinar Bolsonaro. Ingressa uma ação contra o Terça Livre. Eu lanço aqui um desafio ao segundo maior jornal do Brasil, ao vivo. Ingresse uma ação dizendo que ela não falou isso. Vocês podem ingressar ações contra várias coisas. Eu quero que vocês ingressem uma ação dizendo que ela não falou isso. É um desafio que eu faço à mídia brasileira. O jornal o Globo deu repercussão a isso. O Igor Gadelha, que é um baba-ovo lá do Antagonista, que trabalha na Cuzoé, também falou a mesma coisa. Ninguém tem coragem de colocar o áudio original e falar assim: olha, aqui está o áudio original, Terça Livre disse isso, Estadão disse isso, tire suas conclusões. Ninguém teve coragem de fazer isso. Ninguém, porque o áudio está aí. Não tem, sabe, não tem muito o que falar. Entendeu? Não tem muito o que falar, o desafio está lançado. A minha empresa é uma empresa de fundo de quintal. Isso aqui que vocês estão vendo é um papelzinho que está aqui na parede. Nós estamos num porão fazendo jornalismo, com poucos recursos. Nós não temos os bilhões de reais que esses jornalistas recebem, os meios de comunicação, melhor dizendo, recebem da SECOM. Vá lá ver se tem algum dinheiro mesmo sendo recebido pela SECOM. Nós estamos fazendo um jornalismo aqui, ó, de fundo de quintal, não recebemos nenhum centavo dessa gente. O argumento de alguns jornalistas era: não, porque eles são amigos do presidente. Então eu não posso falar mais a verdade porque eu sou amigo do presidente? Eu não posso mais falar a verdade porque eu recebi um áudio, entendeu, que fala claramente que ela fez isso because, ela mesmo diz, because. O site americano que nós estamos mencionando é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. The Washington Times. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Depois eu vou colocar lá no Facebook. Esse aqui é o site. Left, né, esquerda, using anti-Trump playbook, ou seja, estão usando o modo, né, da mesma maneira que eles usam o anti-Trump, né,
contra o presidente conservador Bolsonaro. E aqui ele descreve tudo. Tá aqui, sabe? E alguém pode perguntar assim, não, mas quem é esse Washington Times aí? Ó? Vou botar aqui para vocês. É esse site aqui, ó. E se você for no Twitter do Washington Times, espera aí que agora é que você tem que pagar aqui. Eu tenho deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o Twitter do Washington Times. Porque o Twitter do Washington Times é aqueles com a verificaçãozinha. Porque assim, empresa pequena como a minha, o Twitter nunca libera, entendeu? Nunca. Eles não botam badge de verificação na nossa empresa. E o Washington Times, só para você que está nos assistindo e não conhece o Terça Livre, não sabe quem somos, quer saber de quem nós estamos falando, é dessa empresa aqui. Eles têm o badge de verificação. Tá aqui, ó. Essa é a empresa. Essa é a empresa que publicou o escândalo. Entendeu? The Washington Times. Então vejam, contra uma empresinha pequena como a minha, de jornalismo, eles podem ficar gritando aí, ó, vocês mentiram e tal, na tentativa de ver se o Twitter bloqueia as nossas publicações, porque o Facebook fez isso. A agência Lupa, ela entrou em contato com o Facebook dizendo que as matérias são mentirosas. A agência Lupa omitiu exatamente este trecho onde ela fala I only do that, blá 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 blá, because... Eles omitiram. Quem é a agência Lupa? A agência Lupa, ela integra um grupo internacional de fact-checkers que se reúne em torno de um instituto chamado Poynter, The Poynter Institute. E esse Poynter Institute dos Estados Unidos faz parte, é uma rede criada pela IFCN. Eu vou colocar os links aqui depois para vocês. E o IFN, que é da Pointers, recebe dinheiro do Bill Gates, Bill and Melinda Gates Foundation, recebe dinheiro do Google e recebe dinheiro de ninguém mais, ninguém menos do que Open Society Foundation do George Soros. Essa é a agência que está dizendo que o Terça Livre está mentindo, quando eles é que estão omitindo o trecho principal. Então vejam, estamos lutando contra gigantes, é Davi contra Golias, e nós só temos vocês aí para poder divulgar isso aí. Por isso o boletim da manhã de hoje não será longo, eu só preciso que vocês divulguem isso aí. Divulguem essa catástrofe do jornalismo brasileiro, sendo desmascarado a olhos nus para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios. Podem inventar o que quiser, colocaram aspas, quando na verdade era um corolário. Vocês podem falar que a Fernanda Salles fez uma tradução que não estava muito clara, porque o áudio também não é muito claro. Vocês podem falar o que quiser contra esse trecho. I only do that, blá 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 blá, because that can ruin Bolsonaro, que é o que ela falou no inglês péssimo, entendeu? Vocês não podem falar nada. Andreasa não pode falar nada disso. Eles podem falar o que quiser. O Andreasa estava falando um monte de baboseira no Twitter, desesperado. Hoje deve ser a Vera Magalhães e o Andreasa vão fazer um estardalhaço em cima disso. Ingressem ações contra mim, vamos resolver isso na justiça. Se eu estou mentindo, me procurem diante de um tribunal. Mas se eu não estou mentindo, engulam isso. Engulam. Porque essa é a verdade. São todos pérfidos. Corporativismo, sabe, da pior linha, da pior classe possível. Desde quando usar o jornalismo como máquina militante para poder mentir sobre um presidente, seu filho, sobre as ações que o presidente está fazendo? Você pode discordar do Bolsonaro, você pode discordar do conservadorismo brasileiro, você pode dizer que nós somos retrógrado, você pode falar o que você quiser, mas use a verdade para nos atacar. Use a verdade. O Rubens do MBL estava dizendo que o Terça Livre estava usando de argumentos mentirosos, de falácias. A Andreasa juntou todo mundo, a corja toda. MBL, Jovem Pan, Estadão, Folha, O Globo. Vieram todos para cima do Terça Livre. É uma alegria para mim isso, porque é bom saber que eu não faço parte dessa corja, né?
É uma alegria para mim saber que eu faço parte de um jornalismo do padrão da Fernanda Salles e não do padrão de uma Rezende, né? Uma Constança Rezende, de um Estadão da vida. Que o padrão do nosso jornalismo não é o padrão do Estadão, da Folha, do Globo. A agência Lupa nunca fez um fact-checking sobre a matéria da Campos Melo sobre o WhatsApp do Haddad. E pegou o Terça Livre ali para bloquear o nosso alcance no Facebook. Bloquear o nosso alcance no Facebook. É isso que eles estão fazendo. Eles estão desesperados. Eu não darei uma amplitude para esse boletim, porque eu quero que ele seja curto. Normalmente o boletim dura 1 hora de programa, porque nós analisamos várias matérias. Né? Tá aqui o Twitter do próprio Washington Times, dizendo que realmente eles usaram da mesma estratégia que eles estão fazendo com o Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil contra o Bolsonaro, só que agora tem as provas. As provas não são do Terça Livre, as provas são do jornalista francês, o Estadão que se resolva com o jornalista francês. Nós somente demos exposição a esse fato que nós consideramos a maior vergonha da história do jornalismo brasileiro. E os cúmplices são muitos, não são poucos. Um corporativismo inacreditável, né? É isso que está acontecendo no jornalismo brasileiro, né? Uma militância que quer ganhar na narrativa falsa e mentirosa aquilo que não pôde fazer nas eleições. Querem ganhar por meio de armadilhas aquilo que não conseguiram ganhar por meio do voto. Se vocês querem tomar o poder, fale a verdade com o povo, porque o povo está cansado de ser ludibriado, enganado. O povo não tem tempo para ficar analisando o que os políticos fazem 24 horas. Eles confiam cegamente nos jornalistas. Fico imaginando quanta gente simples, pobrezinha, que pega lá o jornal, quero saber o que está acontecendo, e encontra uma militância descarada, sem vergonha, mentirosa, uma militância, sabe, que só quer arruinar o país, só quer destruir o que está sendo feito de bom no país. E descobre agora que o jornalismo brasileiro, na verdade, é controlado por uma militância minúscula dentro dos editoriais. É uma extensão, né, dos partidos políticos de esquerda para poder ludibriar as pessoas. Mas as pessoas estão abrindo os olhos, né? A nossa revista vai sair essa semana e você agora fica sabendo aí, né, a sem vergonhice da agência Lupa, do Estadão e de todos os cúmplices desse maior escândalo do jornalismo brasileiro. Eu sou Alan dos Santos e concluo esse vídeo mostrando para vocês um trecho do nosso ganha-pão, porque o nosso ganha-pão não é o governo, né? Diferente dos outros jornais. O nosso ganha-pão são os nossos cursos que nós damos para as pessoas para que elas fiquem mais inteligentes e não fiquem dependendo de narrativa de jornalista militante. Então fiquem aí com o nosso comercial e eu vou me despedindo de vocês até hoje à noite, onde nós nos encontramos no Radar da Mídia. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Caríssimos, o meu nobre amigo Alan dos Santos convidou-me a ministrar um curso para o canal Terça Livre Academia e eu topei fazer. O curso chama-se O Domínio da Linguagem, uma necessidade humana. O meu intuito nas aulas que foram gravadas não foi o de elencar grandes clássicos da história da retórica enquanto ciência do bem falar ou do bem escrever, e sim mostrar do ponto de vista ontológico como o uso virtuoso da linguagem é um ponto absolutamente necessário de inflexão para que a pessoa humana viva com um mínimo de saúde psíquica, tenha uma vida moral razoável, tenha a percepção das coisas da política realista, etc. Então, convido os amigos a participarem do curso. Um beijo no coração, aquele abraço.